Então, eu queria convidar a Gisele a falar um pouco, ela vai contar um pouco para a gente, né, do que é o PIN, né, como ele surgiu e no que ele é inspirado e um pouco desse histórico, né, de um programa que fez 20 anos há pouquíssimo tempo, né, mês passado, se eu não me engano, ou retrasado, quer dizer, retrasado porque a gente está em junho agora já. Por favor, Gi. Olá, bom dia! Muito bom estar aqui. Uma honra imensa fazer parte e uma responsabilidade também de poder representar a equipe do PIN estadual. E eu estou vendo ali no chat, já tem equipes municipais aqui com a gente também. Como o Michel disse, eu vou a minha apresentação aqui hoje para vocês, ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou iniciar um pouquinho sobre o que é o programa Primeira Infância Melhor, seu objetivo, para depois entrar nos aspectos mais relacionados às evidências, né, ao longo do desenvolvimento dessa política. A gente vai iniciar por um vídeo, que é um vídeo, o nome, né, é um documentário feito pela Maria Farinha, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e dentro deste documentário chamado Começo da Vida, tem pílulas, todas maravilhosas, super recomendo que vocês assistam. Para quem trabalha com primeira infância, um dos melhores documentários que já foi feito. E esse, em especial, é específico do PIN. Ele foi gravado já faz bastante tempo, mas ele introduz um pouco e já traz aspectos sobre a política. Pode passar. No Brasil, existe o programa Infância Melhor, PIN, lá no Rio Grande do Sul. Há um custo de mais ou menos $500 por criança por ano. Ele tem duas semelhanças com o programa da Jamaica. Uma é que o currículo, ele explica para a mãe, ele mostra para os pais, ele mostra para todo mundo que estão lá a importância de desenvolvimento infantil e como os pais e a família pode incentivar o desenvolvimento infantil tendo o material que tem em casa. A outra coisa é que as visitadoras são pessoas da comunidade que são treinadas para implementar um currículo que é muito propício para o desenvolvimento infantil. O objetivo principal do programa é atender crianças carentes de 0 a 3 anos e gestantes. Começa a dar descontração. Os pilares do nosso trabalho são linguagem, socioafetiva, motora e tudo que a gente possa somar para essa criança. A visitadora vai lá, ela senta com a mãe, ela mostra como é que faz, mas aquilo não fica só para outra semana. Fica atividade semanal para que a mãe, durante a semana, trabalhe com essa criança a atividade que a visitadora deixou lá dentro da necessidade daquela criança. Quando ela traz os brinquedos, né, tipo, tem algum brinquedo parecido, né, daí eu uso, né, eu ensino ele a brincar, né, fico fazendo aquilo todo dia de tarde, quando eu tenho tempo, daí, que nem agora ela trouxe vassoura, amarrou uns bichinhos, negócio, daí agora amanhã ou depois eu faço isso aí, né, que daí ele vai aprendendo a caminhar, né. Que eu aprendi a interagir mais com ele, puxar mais, os outros eram mais lentos, assim, o Davi tá interagindo mais. Depois que ela disse pra mim começar a incentivar ele a falar mais coisas, ela tem diferença. Tu quer subir aí, o macaco? Nas últimas visitas que eu vim, ele não sabia pedir água, né? Ele sempre apontava, agora ele já tá pedindo água. Isso aí pra mim é muito gratificante, né? Porque a gente sempre, através das atividades que a gente faz com a mãe, eu sempre peço pra ela, sempre, a linguagem é muito importante pra eles. Desde os bebezinhos que a gente trabalha até os 2, 3 anos, né? É muito importante trabalhar isso. Quer ver que ela aprendeu a fazer? Eu noto assim que elas têm muitas vezes dificuldade para brincar com seu filho, sentar no chão. Sentar no chão e ficar olho a olho com teu filho para ver que tu é igual, são iguais, sabe? 9. Hoje não é um grande resultado, embora para mim seja fantástico. Mas futuramente, um futuro não muito distante, nós vamos ver a Maria Eduarda, uma cidadã maravilhosa, inteligente, fantástica,
resultado desse desenvolvimento, dessa dedicação de todos. Não é nenhuma pessoa nem outra. É uma rede, é a família, é toda a comunidade. A parte mais interessante é que o PIN é um produto bastante barato e possivelmente tem um grande retorno econômico. Ou seja, vai realmente modificar a vida dessas pessoas. E esse é um tipo de política pública que tem um retorno social muito grande e é uma política pública que diminui desigualdade na sociedade brasileira. Tá lindo. Lindo vídeo! A gente sempre se emociona olhando. Tem outros. Então, tá na página da Netflix, tem no nosso site, tem na Fundação Maria Cecília. É um documentário que pode ser visto, né, por todos. Pode passar a lâmina. O foco, então, que a gente vai dar aqui hoje é o que o PIN trabalha a partir de evidências, né, que embasam a criação, que embasaram a criação dessa política pública. O PIN ele iniciou em 2003, mas no ano 2000 começa um movimento muito, muito forte. Volta um pouquinho. Aí. No ano 2000, começaram muitas evidências voltadas para a neurociência, falando sobre a plasticidade do cérebro, que o período da primeira infância é o mais importante para o desenvolvimento humano, janelas de oportunidade, né, um período de janelas de oportunidade. Quanto melhor for a construção do cérebro nessa fase, melhor será a preparação para o futuro. E bases para as aquisições das capacidades físicas, intelectuais e emocionais da criança. Nesse mesmo ano, no ano 2000, então, tem o Prêmio Nobel de Economia, que faz todo o ciclo, né? Ele acompanha um programa chamado Paris School e comprova que para cada dólar investido em intervenções voltadas ao desenvolvimento da primeira infância, o retorno pode ser, na época eles falavam em $7. Ao longo do desenvolvimento desse estudo, hoje já se fala que para cada dólar investido são $14, né, que tem de retorno. O Paris School ele trouxe algumas evidências também, falando que 3 vezes maior aprendizado, 50% na redução de gastos com saúde, 36% maior salário, porque foram 20 anos também de acompanhamento, e esses resultados surpreenderam bastante. Com base nesses resultados, o PIN inicia estudos de programa de visitação domiciliar que poderiam ser, aqui no Rio Grande do Sul, adaptados para a nossa realidade. No Brasil, a gente já tem muitas comprovações mostrando, né, que a estratégia de saúde da família e a visita domiciliar é uma das melhores estratégias que a gente pode ter para trabalhar no âmbito, né, familiar, no âmbito do domicílio, muitas questões que envolvem saúde, educação, assistência. Então, com base na experiência que a gente tem no Brasil dos agentes comunitários, a estratégia com certeza seria a melhor. E que outras experiências poderiam servir também para a implantação desse programa? Então, teve grandes estudos sobre outros programas de visitação domiciliar. Então, na época, tinha algumas evidências já de um programa na Jamaica, que é bastante conhecido. O próprio Paris School, do James Heckman. No México, tinha também experiências muito voltadas mais para a área da educação, até chegarmos no CELEP de Cuba, que tinha evidências, na época, do Banco Mundial e também um trabalho forte do UNICEF, mostrando que o modelo do CELEP de Cuba poderia
ser adaptado para outras culturas. E ali a gente ficou 3 anos adaptando uma metodologia que hoje nos diferenciamos bastante. Cada uma dessas experiências, a da Jamaica, por exemplo, tem um modelo bastante cognitivo, cada um era com enfermeiras, então era totalmente inovador o que a gente estava trazendo aqui para o Rio Grande do Sul. Não tínhamos uma base idêntica que pudesse ser adaptada, mas foram usadas essas experiências e essas evidências para montar este programa. Tínhamos a certeza que precisávamos sair, né, no âmbito da saúde, para programas além da sobrevivência. Até o momento, no Brasil, não existia programas que falavam em desenvolvimento infantil de forma integral, eles eram muito focais, isolados, mas para um modelo que iria para além da mortalidade infantil, da sobrevivência, da morbimortalidade, para programas que pudessem falar no âmbito da educação, para além do desenvolvimento cognitivo, para além do cuidado, a aprendizagem antes de entrar na escola como porta de entrada, e no âmbito social, para um programa para além da transferência de renda, porque a gente sabe que as vulnerabilidades elas são muito maiores do que somente a questão da renda, né, dessas famílias. Pode passar. Nasce, então, esse programa lindo e que, no seu objetivo, até hoje, é o mesmo objetivo que a gente trabalha, né? Uma política pública intersetorial de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, e possui como objetivo apoiar as famílias a partir da sua cultura e experiências na promoção do desenvolvimento desde a gestação até os 6 anos de idade, priorizando crianças menores de 3 anos. E quando a gente fala assim, desenvolvimento integral, intersetorialidade, isso é muito sério para nós. Como a gente lida com essa questão? Então, a metodologia ela precisa dar conta dessa integralidade de forma muito séria. Para tanto, então, a estratégia, né, usada dentro dessa metodologia são visitadores, tem um método, né, que se utiliza nessa visita domiciliar, são visitadores capacitados e supervisionados por uma equipe. Depois eu vou falar um pouquinho da estrutura, como é que é a estrutura da execução do município, com um currículo amplo e semi-estruturado, ou seja, não é a mesma atividade que vai ser utilizada para todas as famílias, ela é adaptada a partir de um plano singular de atendimento, o que difere bastante de outros programas de visitação domiciliar. Ele é, então, um currículo semi-estruturado e adaptado para aquela família. No domicílio, né, na casa, nós vamos à casa das famílias, com uma abordagem lúdica e positiva, a partir do que existe de potencialidade naquela família, que é feito o trabalho, o que diferencia também de muitas outras políticas públicas, porque muitas vezes a gente vai pela falta, o PIN entra pelo que existe de potencial dentro daquele ambiente familiar, e isso faz toda a diferença. Porque a gente está falando em protagonismo familiar, em melhor autoestima, e isso faz realmente ser um aspecto importante da metodologia. O número de visitas precisa ser adequada à efetividade daquela ação, com uma frequência semanal e com uma duração de até 1 hora com cada família, ou seja, a intensidade do atendimento ela é bastante alta. Pode passar. Que resultados a gente espera, né, a partir dessa metodologia? A gente, o desenvolvimento integral infantil no seu âmbito biopsicossocial, no próprio indivíduo, a criança por ela mesma, né, no seu próprio desenvolvimento. Então, o que vai estar sendo desenvolvido nos ganhos de cognitivo, socioafetivo, comunicação, linguagem, motricidade, na parentalidade responsiva e positiva. Então, o PIN vai estar trabalhando com as competências familiares, fortalecimento de vínculos
e o protagonismo e a autonomia dessa família para o cuidado. E um acesso ampliado a uma rede de serviço, o que também foi muito inovador, porque quando fala em intersetorialidade, muitas vezes a gente acaba vendo uma experiência de comitês gestores atuando uma vez por mês, se reunindo. O PIN não, ele traz para dentro da sua equipe técnica, no mínimo tem que ter 3 pastas fortemente envolvidas. Então, esse acesso a uma rede de serviços, a gente está falando acesso a uma porta de entrada para a área da saúde, para a área da educação e para a área da assistência social, no mínimo. Justiça, também direitos, vários direitos são acionados a partir dessa visita. E que impacto a gente busca com tudo isso? Então, elas impactam na melhoria das condições de saúde, educação, desenvolvimento social, incidindo sobre a transmissão intergeracional de desigualdade, de violência, de pobreza, e isso é muito audacioso. A gente está falando que a gente muda situações ao longo da vida dessa criança. É acompanhar ela e ela realmente poder acessar todos os direitos necessários. Então, a partir desse fortalecimento e cuidado parental, tu pode ter uma redução da morbimortalidade, melhoria para a prontidão escolar, menos evasão, ampliação dos anos de estudo, diminuição ou inibição de comportamentos violentos, entre outros. E isso a gente pode falar com muita tranquilidade, porque as evidências mostram, as evidências que a gente vai ver aqui hoje, a gente vê exatamente isso. Pode passar. Como é que é constituído a equipe municipal do PIN? Então, ele é constituído para, primeiro, uma livre adesão, o Estado repassa um incentivo, mas é livre adesão dos municípios. Tudo no PIN é livre adesão. É necessário querer ter a política família, nada é obrigado, né? O município precisa ter a vontade política da habilitação. No momento que ele faz a adesão, ele constitui um grupo técnico municipal formado por 3 secretarias, saúde, assistência e educação. Geralmente, a gente vê a coordenação, ela tem ciclos, é cíclico, então, às vezes, tu tem a saúde mais à frente, às vezes a educação, a assistência social, mas não existe um PIN sem ter essas 3 pastas envolvidas. Além do grupo técnico municipal, a gente tem os monitores, que existe uma carga, de acordo com a carga horária que ele vai atuar, ele vai ter um número de visitadores que ele vai supervisionar e vai olhar para esses planos singulares de atendimento e vai construir junto com esse visitador que plano vai ser organizado para aplicar naquela família, e o visitador, que a gente tem visitadores de 20, 30, 40 horas, dependendo da carga horária desse visitador semanal, ele vai atender um número de gestantes e crianças. Hoje, a gente tem mais ou menos 40% dos nossos visitadores são bolsistas universitários, e a gente tem também muitos seletistas, estatutários, existem várias formas de contratação. E a gente não vai entrar muito nesse perfil hoje para poder dar seguimento, mas é bastante interessante também ver o perfil desses visitadores. Pode passar. Como falar em evidência se a gente não falar de um sistema de informação? O PIN, desde o início, ele tem um sistema, claro, a gente começa pequenininho, com 50 municípios, se usava um Excel, era um Excel, a gente tinha uma tabela enorme para acompanhar as famílias, até ser criado, né, um sistema de informação, mas isso foi muito breve. Em 2004, a gente já inicia um sistema, e é um sistema gigante e muito forte, porque ele é um sistema de informações que ele não é somente para cadastros das famílias. A gente tem um histórico de todas as famílias que já passaram pelo PIN. Ele é cadastro, ele é acompanhamento, ou seja, a metodologia ela também está dentro do sistema, e ele é muito utilizado também para
para as formas de pagamento. Então, o nosso pagamento é vinculado às inserções das informações dentro de um sistema. E tem muitas informações, e isso é um campo enorme para trabalhar com pesquisa. Isso ajudou bastante, e sempre a gente prioriza muito esse ambiente, e agora a gente está indo para uma mudança aí do sistema, um sistema mais moderno. Acompanhar, né, toda a tecnologia também é difícil para nós, mas é algo que a gente prioriza. Pode passar. A cobertura de atendimento, agora, a data aqui da competência que a gente está usando é dezembro de 2022, mas de lá para cá a gente já teve um edital, ou seja, a gente está com mais municípios do que está informado aqui na lâmina. Em 2022 eram 237, hoje a gente já está com 258, com possibilidades fortes de ampliação para esses próximos 4 anos. E atendemos, em 2022, 35 mil crianças, 5 mil gestantes. São números bastante significativos dentro de uma política pública. Pode passar. O teto orçamentário de transferência de recursos aos municípios atualmente, né, é de 26.624.000, e a gente repassa um incentivo estadual calculado pela per capita de atendimentos criança gestante no valor de 65. A gente fala sempre em cofinanciamento, não é somente o dinheiro do Estado que dá conta de uma estrutura que precisa ser montada dentro do município. Então, a gente tem o valor que é do incentivo estadual, mas também tem o valor de contrapartida municipal. No vídeo, não sei se vocês lembram, mas o Flávio Cunha, ele fala em $500 ano, né? Mas a gente pode... traduzindo isso hoje para nós é em torno de $300, é menos ainda do que ele falou, ou seja, uma política realmente de muito baixo custo e grande impacto social. Pode passar. Eu vou trazer aqui para vocês algumas pesquisas, todas elas estão lá no nosso site. Não vai dar para a gente entrar em detalhes, mas para cada uma delas a gente teve muitos ensinamentos que mudaram o nosso processo de trabalho. É uma política que incentiva muito a parceria, a gente tem muita parceria com muitas universidades, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Tanto que uma das minhas funções aqui dentro é cuidar da área de pesquisa, a gente precisa ter pessoas que possam falar, né, sobre isso e incentivar e trazer e buscar aspectos que façam sentido para os nossos processos de trabalho. Então, rapidinho, assim, passando as últimas, né, que a gente pode mais trazer para vocês. Então, teve a pesquisa sobre prontidão escolar da Universidade McMaster, usando um instrumento chamado Early Development Instrument, e ali comprovou pais mais presentes na vida escolar dos filhos, redução da vulnerabilidade para a aprendizagem, especialmente em meninos, o que representa um fator protetivo, redução na vulnerabilidade para a aprendizagem nas crianças filhas de mães com baixa escolaridade, maior impacto nas crianças que participam por mais 2 anos. Também tiveram resultados nessas pesquisas que nos fizeram modificar e adaptar instrumentos. Por exemplo, a gente não viu ganhos na linguagem nessa pesquisa específica, e isso foi apontado. E isso, na época, fez com que a gente revisse o Guia da Família, que a gente trouxesse cartilhas específicas sobre a área da linguagem, que nos ganhos, a área da linguagem é a mais difícil de ser alcançada. Tu precisa estar com o teu cognitivo, socioafetivo, motor muito bem estruturado para ter ganhos na área da linguagem. E ali a gente viu que precisava melhorar bastante instrumentos, teve resultados positivos, mas também teve aqueles que apontaram melhorias para o nosso processo. Teve uma pesquisa do BID em 2012,
que compara, ele fez uma comparação do método, ele analisou o método da visita domiciliar. Na época eram 7 programas de visitação domiciliar, a maioria era da América Latina, então tinha Peru, Jamaica, América Central e Latina, e mostra e confirma para nós, nessa pesquisa confirmou muito que o método que a gente utiliza, a metodologia de atendimento da visita domiciliar, estava sendo muito bem aplicado, porque ele mostrou que o PIN atua com qualidade e eficiência nas visitas, foi ressaltado através dos quesitos empenho do visitador em promover a participação em colaboração, o ambiente geral da visita, cuidador participa ativamente, porque tu tem modelos onde a estimulação é para a criança e não para os pais, os cuidadores. E nós sempre, né, buscamos que o estímulo é para a família, não é um atendimento direto para a criança. O uso adequado do manual do programa pelo visitador, na época eles tinham gráficos também, e a gente deu um score lá em cima, em todos esses programas, o PIN ficou com um score bastante alto no modelo de visita. Em 2014, a gente faz uma percepção de impacto também com a FGV, que foi surpreendente, porque na área de política pública, tu ter uma percepção pelas famílias tão positivas não é tão comum. É bastante raro assim, a gente ver a aceitação tão bem aceito, né, por uma população. Então, 96% considera a qualidade do serviço prestado como sendo ótima ou boa, 82% das famílias avaliam que o PIN melhora a relação com a rede de serviços, 87% se sente mais fortalecida para cuidar e educar suas crianças, 91% considera que o visitador sempre responde às suas dúvidas com clareza, entre tantas outras coisas que também foram vistas. Foi realmente impactante e maravilhoso a gente poder ver que, na opinião dessas famílias, né, o PIN é tão bem recebido. Pode passar. Algumas pesquisas mais recentes, então, a gente teve uma aqui teve modelos diferentes de pesquisas. A Early Development, um instrumento que foi usado pela McMaster, teve grupo controle, grupo tratado, foram 1.500 indivíduos. A da FGV foram 1.000 indivíduos, então teve uma amostra, um grande número, né? Essas outras, a maioria são diferenças em diferenças, são métodos diferentes, mas que mostram, dão indicativos fortes também, por exemplo, da UFPEL, na redução do número de óbitos por causas externas. Causas externas, ela é muito vinculada à violência, então é menor negligência, menor maus tratos, mostrando a eficácia também no número de mortes evitáveis em lactentes. Segundo os investigadores, o tempo de exposição ao programa parece potencializar os efeitos. Isso a gente vê ao longo de todos. Quanto mais tempo de PIN, melhor, né? Maior é o impacto. Em 2021, teve uma pesquisa da UDESC, UFPEL e URGS juntas, os resultados sugerindo redução nos casos de violência infanto-juvenil. A gente está falando de um programa de 20 anos, ou seja, a gente já tem, né, os nossos pequenininhos que foram atendidos lá em 2003, já adolescentes, já adultos. Então, mostra menores casos de violência infanto-juvenil, menos furto, roubo, ataque ou ameaça por mais de 5 pontos percentuais em escolas com alunos que receberam acompanhamento do PIN. Há também evidências de que os efeitos são maiores quanto mais cedo as crianças participam do programa, o que significa que intervenções nos primeiros anos podem ser uma política eficaz para reduzir violência escolar. Pode passar. Em 2022, também pela UFPEL, então, crianças acompanhadas pelo PIN, desde o momento da gestação, tiveram uma diminuição de 60% da probabilidade de apresentar um baixo score de desenvolvimento infantil em relação a crianças do grupo controle, demonstrando um potencial do programa em reduzir desigualdades na primeira infância. Em 2022, o IPEA, os efeitos do programa se complementam na redução de taxas de mortalidade por causas externas em crianças de 1 a 4 anos para municípios com maior tempo de exposição ao PIN e alta cobertura do Bolsa Família. Ele faz uma
uma convergência do Bolsa Família com o PIN, o que é bem interessante para nós também aqui, que é um público-alvo do programa. Tem duas pesquisas que estão em andamento também, além da que a gente vai apresentar hoje, com a longitudinal. A gente tem uma da UFPEL, que é a avaliação de impacto de mecanismos de efeito do programa de visita domiciliares na primeira infância, na redução da desigualdade do desenvolvimento, e uma que foi em 2015, foi através de diferenças, a London School of Economics fez um estudo de violência associando o PIN. E eles ficaram muito impactados com os resultados da menor violência infanto-juvenil, como foi apresentada também nas outras. E a partir daí, a gente começa um termo de cooperação com a London School para avaliar, para também fazer uma pesquisa longitudinal a partir de dados administrativos. E é muito difícil para quem trabalha com pesquisas longitudinais, né? Saber que os dados administrativos nos estados são muitos bancos diferentes e existe uma convergência agora que a gente vai conseguir fazer essa análise, muito com foco na violência, mas que vai servir para vários outros tipos de pesquisa, que é analisar dados administrativos ao longo da vida do público-alvo do programa. Pode passar? Ou seja, a gente prioriza, a gente trabalha e vivencia na rotina de trabalho do PIN, fala sobre eficácia, saber se aquela intervenção realmente funciona, sobre a efetividade, se ela funciona no mundo real. Muitas vezes a gente faz uma linda e bela, né, uma metodologia técnica maravilhosa, mas será que funciona isso lá na ponta? A gente está o tempo todo fazendo a busca para ver se realmente ela se adapta, se ela parte da eficiência, a que custo isso precisa. A gente precisa ter a otimização de recursos públicos, chegar a quem realmente precisa. Sua implementação, se ela é aceitável, é adequada, cuidando dos riscos e benefícios, e dentro de uma equidade que, obviamente, que é para incorporar essa intervenção, se ela permite sua disponibilidade para todos. Pode passar? Então, com muita, muita honra para trazer para vocês, é uma política pública que nasce a partir de evidências em todo o seu ciclo, hoje fazendo 20 anos, e eu estou aqui também dentro dessa política há 20 anos, tive o privilégio de acompanhar isso e saber que a gente influenciou muito políticas públicas no nosso país ao longo da história, né? A gente teve inserções importantes em normativas, em marcos para a primeira infância em nosso país, teve mudanças importantes, por exemplo, na Política Nacional de Saúde da Criança, onde falava muito na questão da sobrevivência, mas do desenvolvimento infantil não tanto. Em 2015 isso é incorporado. O Marco Legal da Primeira Infância, que traz a visita domiciliar como estratégia, incentivando aos estados a terem programas de visitação domiciliar. O Marco Legal da Primeira Infância é uma das maiores normativas que a gente tem no nosso país de proteção à primeira infância. E lá na página do Marco Legal começava com uma experiência do PIN mostrando, até a criação do Criança Feliz, que é um programa nacional baseado também muito da metodologia do Criança Feliz, vindo aqui do Rio Grande do Sul, o modo de se fazer essa visita domiciliar, que alcança, né, todo o nosso Brasil de uma forma também, porque o Rio Grande do Sul criou uma política que pudesse ser adaptada para qualquer tipo de cultura, experiência. E então estamos aí com 20 anos, em abril a gente fechou 20 anos do programa, e esse ano a gente tem no final do ano um evento muito lindo, que eu já convido vocês para ouvir um pouco dessa história de 20 anos, em novembro, no Seminário Internacional da Primeira Infância. Aqui fica para a segunda parte, então, eu não sei se eu fazer... Não, tá tudo bem, porque acho que é muito importante todo mundo
conhecer o PIN, essa história, né? Como o PIN está sempre muito... né, ele na história dele baseada em evidência, acho que é muito importante. Mas agora eu queria convidar o professor André Portela para ele contar um pouco mais dessa pesquisa que a Gisele deixou de fora um pouco da apresentação dela, justamente para o André detalhar, né, explicar o que é essa pesquisa experimental longitudinal do PIN, e ela já acontece há algum tempo, né? Como que foi esse histórico de parceria, né? Porque é uma política que envolve muito trabalho da própria secretaria também, né? Então, falar um pouco desse processo e também dos resultados que a gente já tem, que são muito animadores. Por favor, André. Muito obrigado, Michel. Gente, bom dia para todos, todas vocês, ou boa tarde para quem está em algum outro lugar que esteja à tarde, mas enfim, uma bacana estar aqui, conversar com a Gisele, com o Gabriel, com a equipe aqui do PIN, que eu estou vendo alguns nomes aqui que eu conheço, e as pessoas também que, enfim, não conheço pessoalmente. uma alegria estar aqui, poder a gente fazer essa troca, essa conversa aqui de aprendizado, né, de avaliação e do PIN. Né? É um trabalho que a gente se orgulha muito de fazer parte, né, que é um processo bastante com muito aprendizado, né, muito trabalho, mas também muito aprendizado, e que a gente acredita que, de fato, pode ser bastante útil, né, o mais importante para essas crianças que estão aí, né, no seu momento de desenvolvimento. Eu vou pedir para compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim, Michel, Vitor? Sim, André. Tá joia. Gente, então, eu vou compartilhar aqui com vocês, na continuação na apresentação de Gisele, quero compartilhar com vocês a experiência que a gente tem pelo FGV-ESP CLIA, junto com a equipe do PIN, a Secretaria Estadual de Saúde, né, a nossa avaliação, que a gente chama de avaliação experimental do PIN. Eu quero falar dos resultados, mas quero também, né, falar um pouco todo esse processo, né, que a gente vem desenvolvendo junto com a secretaria e a equipe do PIN. Antes de entrar aqui nos detalhes, quero dizer que isso aqui é um trabalho de muitas mãos e muitos cérebros. Tem muita gente da equipe da FGV, não quero nomear todas aqui para não ser injusto, mas nomearei uma pessoa, o Gabriel Weber, que está aqui presente, que ficou também trabalhando nisso por muito tempo. É a tese de doutorado dele, ele tem muita contribuição aqui, mas, claro, temos muitas outras pessoas também lá da FGV que contribuíram a esse trabalho. Esse não é um trabalho só da FGV, é um trabalho também da equipe do PIN. Há muitas pessoas, né, que trabalham no PIN, vocês estão aí nos ouvindo, sabem quem são também. Então, todos nós, né, uma construção conjunta, e isso é muito bacana, porque, de fato, não tem como ser de outro jeito para essa pesquisa funcionar e ter bons resultados, e que sirva, né, para o seu objetivo último, que é gerar informações robustas que ajudem na tomada de decisão e aprimoramento do próprio programa para os seus melhores resultados, né? Então, nós iniciamos esta pesquisa, né, com o objetivo de avaliar os impactos sobre aqueles objetivos do programa que a própria Gisele aqui apresentou, né, que é sobre desenvolvimento infantil, parentalidade, acesso a serviços, né, e a gente tem a ambição, eu vou mostrar isso para vocês, de não parar só aqui, mas seguir, né, acompanhando essas crianças, né, ao longo do seu ciclo de vida, e acompanhar o seu desenvolvimento educacional, saúde e inclusive, se por sorte a gente conseguir acompanhá-los até a vida adulta, o seu desempenho na vida adulta, né, em particular, né, por exemplo, o seu desempenho no mercado de trabalho. Então, é uma pesquisa bastante ambiciosa, mas que a gente acha que pode sim ser muito importante, né? O objetivo, a gente quer ver qual é a relação causal entre o programa e esses resultados de interesse que eu falei para vocês, né? E, se necessário dizer, que o uso dela, né, ela é importante para prover essas informações que são
fundamentais para as decisões do dia a dia e as decisões estratégicas do programa, a alocação dos investimentos, onde modificar no programa, onde não modificar, como abordar certos aspectos do programa, enfim, pensar no desenho e redesenho, né, ao longo do tempo desse próprio programa. Nós começamos, então, para vocês terem uma ideia da escala, né, e do escopo de todo esse projeto, né, nós começamos em 2017. Eu me lembro até hoje, estava conversando com a Gisele, de um primeiro seminário que fizemos lá na Escola de Economia de São Paulo, na FGV, em 2017, com a equipe do PIN, né, para discutir exatamente o que é o programa, que seria uma avaliação experimental, o que se sabia até então com as avaliações anteriormente feitas, né, e o que poderia aportar de novo uma avaliação experimental. Quando a gente diz uma avaliação experimental, é uma avaliação em que usa uma metodologia em que é a metodologia mais recomendada para se ter estimativas robustas de impacto do programa, né? Então, nós começamos em 2017, então, em 2018, iniciamos, né, a primeira leva, digamos assim, a primeira onda de avaliação, em que nós aproveitamos a entrada de novos municípios participantes do programa, em que, então, a esses novos municípios entrantes, eles fizeram parte dessa pesquisa, né? Nós fizemos uma primeira coleta de dados aí e fomos acompanhando, né, esses municípios, ao mesmo tempo em que nós esperávamos, digamos assim, o programa acontecer e gerar seus impactos para a gente poder levantá-los e captá-los, mas ao longo desse processo tivemos aprendizados, né, nessa primeira etapa, para aprimorar não só a própria pesquisa, mas também aprimorar os processos internos do programa, né, como, por exemplo, adaptar o CISPIN, melhorar esse tipo de coisa, que a gente vai voltar a conversar sobre isso, né? Em 2021, né, foi um momento importante com a chegada da pandemia, né, como fazer com o PIN. Isso, né, foi um evento que, de fato, causou muitas mudanças, desnecessário dizer a razão, mas que isso impactou o próprio andamento do PIN e o andamento da nossa pesquisa, né? Aproveitamos esse momento para fazer uma revisão da teoria da mudança do programa e fizemos uma segunda coleta de dados por telefone, incluindo aí até novos municípios que entraram depois de 2018, né? E com o final da coleta desses dados no ano passado, nós fizemos uma primeira sistematização de todas essas informações e fizemos a análise dos dados coletados agora, né? Então, nesse processo, a gente está falando de um total de 15 municípios que já participam da pesquisa e o que eu vou apresentar para vocês é exatamente a consolidação disso tudo, né? Mas, obviamente, a pesquisa não para aí. Nós temos, então, né, como falei, essa primeira fase com 15 municípios. Fizemos a primeira coleta de dados em 2018, que foi presencial. Por causa da pandemia, fizemos, então, uma coleta via telefone em 2021 e estamos planejando para o próximo ano voltar a fazer uma coleta presencial dessas famílias que iniciaram o programa em 2018, né? Então, vocês notem aí que podemos já, eventualmente, ter crianças já chegando aos seus 6 anos de idade, né? Ou até mais, a depender da idade em que iniciou no programa. Uma outra frente que nós estamos entrando este ano, estamos abrindo uma nova frente de pesquisa, que a gente chama uma nova onda, né, de municípios que estão entrando no programa agora, e então nós vamos aproveitar esta nova leva de municípios para iniciar também um processo de avaliação experimental com elas. Nós
planejamos para esse ano, então, fazer um levantamento de dados na linha de base dessas novas famílias via telefone esse ano, e na mesma coleta de dados de 2024, que a gente será a terceira coleta de dados dos municípios da primeira fase, nós aproveitaremos também e faremos uma primeira coleta de dados, também presencial, para esses novos municípios dessa segunda fase. E como nós planejamos tornar essa pesquisa também não só essa experimental, mas longitudinal, seguindo essas mesmas famílias ao longo do tempo, nós planejamos fazer coletas de dados a cada 3 anos, então em 2027 e em 2030, não só para essa segunda fase, mas também para os da primeira fase. Então vocês têm uma ideia aqui de que é um projeto bastante ambicioso, porque nós queremos seguir longitudinalmente todas essas crianças, né? Então, é isso que nós temos programados para esses próximos anos. Como é que a gente fez a avaliação? Então, para vocês terem uma ideia, uma avaliação experimental requer comparar um grupo de beneficiário com um grupo de não beneficiários. Mas temos que criar condições que esses dois grupos sejam comparáveis, que a diferença que a gente encontre entre situações de desenvolvimento infantil nas crianças entre essas duas famílias se deva apenas ao fato de que uma é participante do programa e a outra não, né? Mas, obviamente, aparentemente, a princípio pode ser bastante injusto, né, excluir crianças de programa. Então, essa é um princípio que a gente segue sempre, não excluir todos aqueles que têm direito a isso, né? Mas o fato é que o mundo na prática e a incorporação das políticas na prática envolve situações de que nem todos podem ser atendidos por razões de limitação de recursos, entre outras coisas, né? Então, como é que a gente funcionou nessas duas primeiras levas, né, de avaliação, né? Uma vez feito a parceria com o município faz o levantamento das famílias potencialmente beneficiárias, né? Nós, então, juntamos famílias em situações socioeconômicas similares e aí sorteamos as famílias em 2 grupos. Grupos beneficiado e grupo de controle, né? Mas por que sortear? Para poder garantir que, em média, esses 2 grupos sejam semelhantes em situações socioeconômicas, né, enfim, culturais e nas regiões que estão. Quando é que faz sentido fazer sorteio? Sempre quando tem excesso de demanda, né? Sempre quando houver mais famílias que possam ser atendidas, né? E isso é sempre em função, então, da capacidade do município de atender essas famílias, e isso é dado principalmente pelo número de visitantes que existem naquela localidade, né? Então, como tem uma capacidade máxima de atendimento por visitante, a gente sabe se, né, todas as famílias poderão ser atendidas ou não. Nos casos em que nem todas as famílias podem ser atendidas, então a gente faz um sorteio entre as famílias a serem atendidas, né? E aí, nessas situações, a gente divide as famílias em grupo de beneficiado e grupo de controle, e aí nós seguimos, acompanhamos ao longo do tempo essas famílias, né? A gente imagina... Enfim, o que se espera é que as famílias que participam do PIN desenvolvam melhores resultados no desenvolvimento integral na primeira infância, né? Então, esse que é todo o desenho da nossa avaliação. Como é que a gente mede o impacto? Ora, a gente tem imagine uma situação em que a gente tem um grupo de crianças antes, que em média, por exemplo, pegue aqui um indicador de desenvolvimento infantil, mas pode ser também um indicador antropométrico, algum indicador de nutrição, também vale aqui, né? E a gente mede isso antes e depois da intervenção, depois do programa. Mas a gente faz isso para o grupo que recebe o PIN, né? E a gente faz isso também para o grupo que não recebe o PIN.
Porque, claro, por exemplo, mudança nas condições nutricionais da criança acontece ao longo do tempo, independentemente de estar no programa ou não. O que a gente chama de impacto no programa é exatamente a diferença, né, entre o impacto que tem nas crianças, né, a evolução do resultado de interesse entre as crianças que não estão no programa e as que estão no programa. Essa diferença é o que a gente chama, então, de impacto do programa. Então, é isso que a nossa avaliação experimental faz. Então, para isso, a gente tem que definir grupos para comparação de resultados através de sorteio, acompanhar a exposição ao programa, de fato, recebeu o atendimento, não recebeu, quanto atendimento foi recebido ou não. Isso a gente faz através do CISPIM, por isso que é muito importante, como a Gisele falou aqui, do CISPIM, e depois, né, definir o que medir, com qual instrumento, né, os instrumentos que nós utilizamos, né, através das entrevistas, e como medir, né, ele, e fazer esse levantamento, pesquisa de campo, estimar os resultados, né, que eu vou agora, então, mostrar para vocês. Mas antes de mostrar os resultados, quero dizer que é importante a gente, né, ter em mente, né, alguns princípios básicos para esse tipo de intervenção. Primeiro, é uma avaliação que quer levantar resultados que informem o PIN a aprimorar, a melhorar, né, a buscar sempre resultados mais eficazes e mais eficientes, né? Mas, obviamente, a gente não quer com que essa avaliação seja, ao mesmo tempo, um custo sobre as famílias e um custo sobre os gestores e um custo sobre a secretaria, né? Ao contrário, né, tem que entrar como um parceiro, uma parceria que seja útil e que complemente. Então, a gente tem que ter alguns cuidados e alguns princípios básicos a serem seguidos em qualquer avaliação experimental ou não experimental, né? Então, a gente tem os 3 pilares éticos desse tipo de trabalho. Claro, o respeito às pessoas, e principalmente às famílias e às crianças, né, que envolvem várias dimensões, mas eu chamo aqui a atenção ao principal, um que se destaca, que é o respeito ao direito dos indivíduos decidirem ou não sobre participar ou não na pesquisa. Então, nós fazemos uma informação sobre a família, informamos a família sobre o que se vai tratar o tempo todo e apresentamos um termo de consentimento da família. Nós só fazemos a pesquisa se a família consentir em participar, senão não é feita a pesquisa, né? Além disso, claro, tem um princípio, né, de que, obviamente, o princípio da beneficência, a pesquisa não deve ser feita de modo a prejudicar as famílias, então não negar ao participante uma intervenção que este teria o direito de receber se não fizesse parte da pesquisa. Isso a gente não faz. Então, como eu falei para vocês, se não tem excesso de demanda, a gente não faz, não deixa. Todo mundo que pode ser atendido deve ser atendido, né? E, claro, também minimizar os riscos envolvidos na participação de uma pesquisa, desde a parte de proteção de dados, né, de dados sigilosos, a construção cuidadosa de questionários, como também todo o cuidado de não tomar muito tempo, né, e ser muito custoso para as famílias e para os gestores e gestoras do PIN, né? E, claro, o terceiro princípio, o princípio da justiça, né, que considerar a população alvo da política, né, e desenhar uma pesquisa que possa olhar para os efeitos heterogêneos, para diferentes grupos e diferentes perfis demográficos, socioeconômicos, né, para não deixar, digamos assim, de ser visto, né, grupos, pessoas ou certas dimensões que, por várias razões, podem escapar, digamos assim, da abordagem. Então, tem que ter uma atenção especial a tudo isso, né? Então, são alguns princípios básicos que são importantes estar sempre relembrados, né, durante uma avaliação. Foi que nós fizemos até agora, né? Então, nós temos, nessas 2 rodadas de campo, de 2018, de 2021 e 2022, são um total de 2.419 famílias elegíveis, que foram identificadas nos 15 municípios participantes,
né? Então, nós separamos através de sorteio em famílias que seriam oferecidas o programa e famílias que não seriam oferecidas o programa. Nas famílias que foram oferecidas o programa, então, né, quase 50%, 49,2% delas foram sorteadas para receber a oferta de participação no PIN, e a gente sempre acompanhou o filho mais velho de todas essas famílias. Então, famílias com mais de uma criança, embora o PIN atenda a todas as crianças, né, de uma mesma família, para efeito dessa pesquisa, a gente sempre acompanhou o desenvolvimento da criança mais jovem, né? Alguns resultados breves que falarei aqui para vocês, né? Os resultados, lembre que a gente fez 2 coletas de dados, 2018 e 2021-22. A de 2018 foi uma coleta de dados presencial e a de 2021-22 foi por telefone, já sob o impacto da pandemia. Então, a maioria dos resultados que eu vou falar aqui para vocês, a gente obteve em 2018 e só alguns resultados foram obtidos em 2022, e a gente imagina que seja exatamente por causa da pandemia, em que dificultou a boa implementação do programa, assim como também a boa captação dos nossos resultados pelas entrevistas. Então, o que nós concluímos, né, nessa primeira leva de resultados, né? De cada 100 famílias que recebem a oferta do programa, cerca de um pouco menos da metade, de fato, participam do PIN. É uma questão sempre que a gente está agora conversando com a Gisele, com a equipe do PIN, tentar entender exatamente, né, o que acontece, porque nem todas acabam ficando no PIN, né? Pode ser, tem a questão da qualidade das listas, mas também tem a questão, talvez, para certas famílias, o atendimento, o horário que é feito, o atendimento, coisas aí temos que discutir com toda a equipe para tentar entender, né, o que acontece, mas o fato é que todos esses programas de visitação acontecem em situações como essa, em que muitas famílias são ofertadas e algumas acabam não participando, né? Mas, dentre essas famílias, né, que receberam a oferta do PIN, nós encontramos alguns resultados bastante positivos, né? No grupo de crianças que receberam PIN, a gente observou ganhos em desenvolvimento infantil, particularmente nas habilidades motoras, né? Tanto motoras grossas e finas, mas somente nas finas. Então, uma coisa que chamou muito nossa atenção é que o PIN parece bastante eficaz em melhorar as habilidades motoras das crianças, né? E esses resultados são ainda mais marcantes em casos de crianças cujas suas cuidadoras têm escolaridades mais baixas, né? Então, de fato, o PIN faz uma diferença para essas crianças, né? A gente também captou melhoria nas habilidades parentais e redução no uso de violência física por parte das cuidadoras, né? Então, de fato, o PIN modifica a relação dos pais, né, das cuidadoras com as crianças. A gente também captou, né, um aumento de horas que o cuidador, a cuidadora passa com a criança. Então, a gente estima quase 2 horas, né, um pouco menos de 2 horas a mais por dia de interação, o que é bastante coisa, né? E famílias interagem mais com as crianças via cantar, ensinar canções, por exemplo, ter mais livros em casa, enfim. Então, de fato, a gente captou algumas dimensões importantes dos objetivos do PIN, né? Antes de finalizar aqui, né, dizer que esses resultados, notem que são os resultados para as famílias que entraram no programa através dessa nova leva de municípios chegando. Então, na verdade, digamos assim, é o PIN novo, o PIN chegando. Obviamente, né, nos outros estudos que a Gisele citou aqui, né, tem famílias, né, que já são acompanhadas pelo PIN há muito tempo, bem como tem localidades, tem territórios que o PIN já está presente há muito tempo. E, obviamente, todo um processo de aprendizagem de colocar a política de pé e funcionar. E o que impressiona nesse nosso resultado é o PIN chegando e a gente olhando ele já 3, 4 anos depois, né, já encontra esses resultados, que geralmente são novos e novas visitadoras, novos monitores gestores na localidade, e já encontra esses resultados bastante favoráveis, o que mostra que, de fato, é uma política bastante promissora. Mas eu fico por aqui e a gente volta a bater papo
depois. Eu agradeço a atenção de vocês. Michel. André, muito obrigado. O André explicou, né, para a gente como que a gente fez todo esse processo, né, mas ele parece simples no slide, né, mas envolveu um esforço muito grande, né, também da Secretaria Estadual do PIN, né, da Gisele e toda a equipe. E eu queria que a Gisele compartilhasse um pouco com a gente, né, de como, enfim, como que foi esse processo no dia a dia, que não é simples, né, é bem desafiador, na verdade, né, para a gente conseguir implementar, né, a pesquisa. Então, desde a interação com os municípios, de tentar localizar os potenciais beneficiários. Enfim, Gisele, se você puder contar um pouco para a gente dessa parte, acho que vai ser muito legal para todos. Sim, vou pedir para o Vitor compartilhar a segunda parte da apresentação. Isso, a partir daí. Acho que tem que botar em tela cheia. Isso, pode passar. Não vou me estender assim muito, mas tentar focar um pouco mais nesses aprendizados, né, que a gente teve. Mas o início desse grande desafio, porque a gente sabia que estava assumindo uma responsabilidade muito grande em trazer para dentro, fazer uma pesquisa padrão ouro, né, que era o que a gente não tinha e ainda não tinha. Fazer essa parceria junto com a FGV, que tem uma especialização, né, na avaliação de políticas públicas, a escolha. Isso partiu também de projetos que foi desenvolvido no curso de Harvard para lideranças governamentais, com o apoio da Fundação Maria Cecília, reuniu especialistas do núcleo de ciência. Bem na época estava o Ricardo Paes Barros e o André, que fizeram um seminário, né, onde a gente inicia o projeto para aplicar a pesquisa. E sabíamos que a gente já poderia ter resultados já de curto prazo. Óbvio, né, no momento que tu começa a olhar, tu também começa a olhar para dentro, seus processos de trabalho, quanto pode interferir nos resultados. Então, foram algumas certezas assim que a gente teve para poder iniciar a pesquisa. Pode passar. Como o André falou, os resultados. A gente vive essa política dia a dia. A gente sabe dos resultados, porque a gente vê isso acontecendo. Tem municípios aqui nos ouvindo e a gente sabe o quanto é transformador na vida dessas famílias. Mas isso ser captado dentro de uma pesquisa já nem sempre, né, se consegue ter claro para quem funciona, as diferenças para quem não funciona. A gente tem muitas diferenças no processo de trabalho nos municípios também. Eu me lembro na época, quando o André veio apresentar a gente, mas como assim não teve ganho no sócio-efetivo? Na linguagem, como que isso não aparece? E depois a gente vai acalmando os coraçõezinhos para poder entender o que é, né? Que a gente o que a gente consegue ver como evidência. E apesar de não ter saído um resultado, por exemplo, no ganho no sócio-afetivo, ou da linguagem, ou do cognitivo, a gente vê um número de horas muito grande por semana, por dia, né? O André falou 1,7, mas por semana, que o cuidador passa com a criança, o uso maior, 31,6% maior probabilidade de uso de cantar e ensinar canções, a melhoria da interação parental, né, daquela família. Então, 62% menor probabilidade de uso de punições físicas com crianças. Acho que isso é bem significativo. E é uma pesquisa para o Brasil. A gente não tinha, né? A gente não tem resultados de uma política com escala e que pode servir muito, inclusive, para outros
estados poderem aplicar, ou o próprio Criança Feliz também, o mesmo visitador daqui no Rio Grande do Sul atua, né? O visitador do PIN é o mesmo visitador do Criança Feliz, então, enquanto isso poderia representar nacionalmente o resultado dessas pesquisas. Pode passar. Agora, essa lâmina, eu acho importante salientar algumas coisinhas, e a gente está falando de uma política pública diferente de um ambiente controlado, tu trabalhar com uma política pública que tem tantas outras cuidados, né, normativas, e que existe um ritmo diferente para cada município, e que precisa estar dentro de um escopo, e que isso a intervenção disso, ela parte da vontade política. Por exemplo, o PIN, ele é prioridade política desde a sua implantação, desde 2003, em nível estadual. Ele sempre foi considerado um programa estratégico de prioridade. Mas a execução dentro do município nem sempre pode ser, nem sempre talvez ela vai ser elencada como uma prioridade, e depende de vontade política para habilitar e para manter um bom desempenho dentro do município. A gente está falando de uma política que trabalha com 3 pastas muito bem, e precisam estar muito bem articuladas, que é a saúde, a assistência e a educação. E é preciso que esse gestor atue conjuntamente, esse prefeito atue conjuntamente, para que isso possa andar bem, né, dentro do município. Além disso, a gente tem equipes técnicas que precisam estar muito bem qualificadas, e a gente tem mudanças dentro das equipes técnicas municipais, e isso é normal de uma política pública. A gente investe muito em informação, os processos administrativos, contratação, contrato de visitador é algo que vem infringindo diretamente o trabalho da política, e teve, sim, também a gente viu ao longo, dependendo da pesquisa que a gente pegou, isso interferiu nos resultados, que são ciclos, né? A gente tem um país democrático, a cada 4 anos a gente muda, às vezes, essas equipes, e isso muitas vezes pode interferir na qualidade também. E um limite financeiro para a atuação. Então, a gente tem também, exige um cuidado muito presente do administrativo. Se o PIN está dentro da LOA, né, da lei orçamentária, se não tem cuidados administrativos e financeiros com essa política, ela também interfere no desenvolver dela. Pode passar. Além disso, a gente, durante a pesquisa, durante a execução da pesquisa, a gente passou por uma Covid, né, por uma epidemia, e que isso foi muito maior do que a gente poderia esperar. É um programa de visitação domiciliar que tu trabalha no território, né, num contexto de distanciamento social. Como que a gente poderia fazer o trabalho através da visita domiciliar, ficando 1 hora com aquela família? Existe muito contato desses visitadores com as famílias, e a gente teve que se reinventar muito rapidamente para dar resposta. Então, esses resultados que foram apresentados de forma pelo André, mesmo passando por uma epidemia, a gente conseguiu manter, e isso tem a ver com a rapidez com que a gente tomou decisões, e com o apoio da FGV também falar sobre muitas outras coisas, né, sobre instrumentos, o quanto a pesquisa nos alimentou e fortaleceu para que a gente pudesse melhorar a chegada dentro daquela família, a busca ativa e vários outros processos que eu vou contar um pouquinho mais para frente. Mas a gente tinha ali, além de não perder o atendimento, as famílias já assistidas, era possível captar novas famílias, quais recursos eram necessários para a realização do atendimento remoto, né? Que a gente teve que usar estratégias rápidas, poderíamos garantir que nenhuma família deixasse de receber o atendimento. Foram muitas perguntas,
para serem enfrentadas e a gente poder aplicar dentro da política. Pode passar. Dentre dessas ações que foram tomadas, né, a qualificação do monitoramento e processo de trabalho foram muito fortes, então a gente trabalhou com novos instrumentos de monitoramento, então a gente criou um instrumento, uma ferramenta que se chama Sinaleira. A gente precisava saber rapidamente como estava cada um dos municípios, se eles estavam conseguindo usar a estratégia de visita remota, né, ou não, se eles estavam num atendimento híbrido ou se eles estavam parados. A gente teve parada de serviço durante um tempo. Foram feitos surveys, né, para ver a atuação daquele visitador, quais eram as dificuldades que ele vinha enfrentando, fortalecer o apoio regional, saber exatamente o que cada um estava no apoio regional, né, cada município a adaptar ao território as estratégias. Passamos por uma mudança de pagamento em função desses aprendizados. Uma nova normativa revolucionou muito a forma de incentivo financeiro do PIN, e a gente teve que fazer adaptações dentro do sistema de informação. Muito disso foi através da teoria da mudança, que, dependendo, a gente pode desenvolver um pouquinho melhor, mas passar por uma teoria da mudança em pleno, né, epidemia, e fazer... A gente tinha muitos PINs, quando a gente se dá conta, né, que para ir para um atendimento remoto, a gente poderia ter muita fragilidade nos resultados que a gente busca dentro do atendimento domiciliar, que a gente não pode deixar de falar sobre o desenvolvimento da criança, da interação parental e do acesso à rede de serviços. Será que a gente conseguiria dar esses três eixos para a família num atendimento remoto? Então, a gente foi se dando conta que a gente precisava melhorar a metodologia, trazer para esses visitadores como eles poderiam atuar a partir de um atendimento remoto ou híbrido com essas famílias, não perdendo de vista esses três eixos que são fundamentais para a integralidade daquela atenção. Então, novas normativas, notas técnicas foram criadas falando sobre frequência, duração. Tu não fica com uma família 1 hora num atendimento remoto. Então, tu diminui várias interferências e diferenças do que tu faz quando tu está dentro de uma casa, né, atendendo com uma frequência semanal. Então, mudaria muito as formas de atendimento. Pode passar. A teoria da mudança em si, né, que a gente envolve a identificação das relações causa e efeito, dos pressupostos envolvidos nessas relações. Logo vai sair uma publicação sobre essa teoria da mudança. Não teríamos feito na mesma rapidez se não tivesse esse apoio da FGV para esse processo interno de discussão técnica. E é uma ferramenta de gestão que ajudou e guiou muito a implementação da política. Pode passar. Eu acho que aqui eu me repito um pouquinho, né? Que a gente teve novos cadernos, a gente teve uma formação de modo remoto e uma construção do modo EAD que a gente está utilizando até hoje. A gente teve muitos ganhos que vieram para dentro da política a partir da teoria da mudança, estratégias de comunicação, web, redes. A gente fez muito webinários para que chegassem lá nos municípios, a todos os visitadores, informações importantíssimas, né, sobre o atendimento. Teve muitos materiais, a gente trabalha muito com advocacy, materiais de divulgação. Alguns desafios e aprendizagens no processo. Então, para cada uma dessas etapas, a gente foi aprendendo onde é que a gente estava falhando. O André falou um pouquinho ali, por que a gente tinha negativa de famílias? Isso nos surpreendeu também, um número grande de negativas de famílias no atendimento, sendo que a gente tinha passado por uma uma pesquisa anterior mostrando que tem muito boa aceitação, né? Então, tem alguma coisa na lista que é gerada, na lista administrativa que muitas vezes são geradas
para o início do trabalho, né? Da onde vão sair, quais são as vulnerabilidades elencadas por aquele município, que vai ser elencado como público-alvo de atendimento do programa. E existe uma liberdade daquele município atuar na vulnerabilidade que para ele faz mais sentido. Então, alguns trabalham mais, por exemplo, com listas que vêm do CAD único, outros trabalham mais a questão bairros de grande violência. Isso é muito diferente em cada um dos municípios, mas a gente sabia que tinha problemas com as listas administrativas, que vinham principalmente da área da assistência social, porque elas têm uma defasagem de tempo muito grande. Isso é uma energia grande, porque tu vai até a casa dessas famílias e não tem mais as crianças na faixa etária, ou não existe mais, né, aquele local onde aquela família mora, ela já se mudou. Então, a gente passou a usar listas administrativas, por exemplo, vindo da saúde, que elas demonstraram ser mais... ter uma temporalidade, era menos difícil, né, tu não ter aquela família a partir das listas administrativas vindo das UBS. Para fazer a pesquisa, era muito importante também que todos no município, naquele bairro, conheçam a política e o que está sendo aplicado. O apoio das UBS na definição, né, dos grupos controles e tratados foi muito fundamental. E isso exigiu que a gente fizesse bastante workshop, a gente fazia um workshop de início para aceitabilidade, tu ter o aceite do município para a pesquisa, tem que sensibilizar bastante como vai ser o retorno disso, o que isso envolve. Tem que esperar, a gente precisa ter, né, o tempo do sorteio direitinho para que não tenha problemas, né, na questão da pesquisa. O próprio aceite das famílias, né, a ação conjunta entre grupo técnico municipal, monitor e visitador para captação e sensibilização das famílias participarem do PIN. Como que a gente ia acompanhar isso dentro do sistema? Teve mudanças incríveis também dentro do sistema que a gente adaptou para... a gente não tinha, por exemplo, o número de visitas. A gente tem vários descritivos daquela família, tem um acompanhamento trimestral daquela criança, a gente consegue ver, abrir o sistema e ver como é que está cada uma das crianças no seu desenvolvimento, mas a gente não tinha ainda o número de visitas. Poder ter o CPF, a gente tinha o NIS, por exemplo, mas não tinha o CPF, então, para poder fazer cruzamentos, ter o CPF também das famílias. A gente mudou perguntas, os instrumentos que foram usados para pesquisa, que foi o ASC3 e o PAFAS, a gente também adaptou formulários de cadastro nosso para essas pesquisas, então teve aprendizados muito importantes para os processos, para a qualificação dos processos de trabalho, e continua tendo. Eu acho que aqui é a minha última lâmina. Gisele, pode falar. Não, terminei, é isso. Não, muito obrigado. Acho que essa linha, né, quase, né, de processos, assim, é bem interessante ver, né, que por trás de tudo que a gente está fazendo na pesquisa tem um trabalho muito grande, vários aprendizados, né, várias adaptações que vêm de aprendizados da pesquisa, né? Então, quando a gente vê o CISPIN, digamos, ele bebendo, né, de informações que vem da pesquisa, de como medir o desenvolvimento infantil, isso começar a ser incluído, né, no monitoramento do próprio programa que vocês fazem no dia a dia, é muito, muito interessante, né? E agora eu queria convidar também o Gabriel para falar algumas coisas também. Enfim, o Gabriel, ele está quase desde o começo, né, basicamente, acompanhando todo esse processo. A pesquisa de doutorado dele é sobre o PIN, uma boa parte da pesquisa de doutorado dele é sobre o PIN. E, enfim, Gabriel, acho que seria legal pedir para você compartilhar, né? A gente falou dos desafios, né, da secretaria, mas tem vários desafios do ponto de vista de um pesquisador que trabalha, né, num projeto desse, e também tem
muitos aprendizados, desafios. Queria que você compartilhasse um pouco disso para a gente. Claro. Bom dia, pessoal. Obrigado, Michel. Agradecer também pelas falas do André e da Gisele. Um desafio também ser o último a falar, né, seguindo as falas deles, que enfim, tem que pensar em coisas diferentes aqui para não ficar muito repetitivo também. Mas eu vou compartilhar minha tela aqui. Me avisem se está aparecendo, por favor. Ótimo. Sempre um prazer falar um pouquinho mais dessa pesquisa, que foi parte da minha tese de doutorado, como o André e o Michel falaram, mas que, como o André mencionou antes, é uma pesquisa feita aí a dezenas de mãos. Se a gente contar todos os pesquisadores, assistentes de pesquisa, o pessoal da equipe do PIN, enfim, muitas pessoas já participaram desse processo, um processo de construção coletivo mesmo. E eu vou começar, aliás, eu vou focar minha fala em 3 grandes pontos. Eu dividi minha fala em 3 grandes pontos, mas focando nos desafios relacionados à coleta de dados. Então, eu vou começar falando um pouco dessa questão da escala do experimento, como o Michel tinha adiantado, né? A gente está falando aqui de um estudo grande, de um programa grande, como que isso se compara a outros estudos que vieram antes. Aí eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse quais são os desafios de coleta de dados, que são relacionados também à própria escala do experimento. E uma das consequências desses desafios na coleta de dados é o atrito das entrevistas, e eu vou trazer alguns dados para ilustrar os problemas que a gente teve ao longo desse processo de coleta de dados, toda a pesquisa. Aí, para começar, eu trago esse slide aqui, resgatei esse slide da apresentação do André, enfim, não para passar por todo ele de novo, mas só para focar aqui nesses grandes números da amostra. Então, a gente está falando de uma pesquisa de uma amostra, né, todos os nossos sorteios em todos os nossos municípios participantes, é uma amostra de mais de 2.400 famílias, estão 15 municípios. Então, eu queria manter esses números em mente aqui para a gente ter dimensão do estudo que a gente está falando. E aí eu trouxe aqui 2 números para ilustrar assim, uma comparação, né? Então, tem 2 estudos muito influentes que foram citados aí na fala da Gisele, mas no começo aqui do nosso webinar. O estudo da Jamaica, o estudo da Perry Preschool, que tem, enfim, estudo já de várias décadas. Eles são estudos com uma amostra muito pequena. Então, o estudo da Jamaica é uma amostra que começa com 213 crianças, lá na década de 80. O Perry Preschool é um pouco mais antigo ainda, com uma amostra de 123 crianças. E eu não falo isso, enfim, não é demérito nenhum desses estudos, de forma nenhuma, muito pelo contrário, são estudos muito influentes de grandes pesquisadores que trazem evidências até hoje muito importantes para essa área. A gente está aqui fazendo um estudo de escala, né, são escopos diferentes de pesquisa, e a gente consegue fazer um estudo hoje de uma escala maior, porque estamos aqui sobre ombros de gigantes, né, como diz o ditado. Mas o ponto aqui é que esses estudos muito pequenos, eles são, como a Gisele trouxe na fala dela, são muito controlados, né? É um ambiente muito mais controlado. É muito mais fácil controlar a intervenção que está sendo realizada em uma sala de aula, em um prédio, em uma cidade só, com 100, 200 crianças, do que controlar o que está acontecendo numa política pública que em 20 anos já atendeu mais de 200 mil famílias, como é o caso do PIN. Então, são escopos de pesquisa, escopos de programas diferentes, de fato. E aí tem diversos desafios associados, né, a fazer programa, fazer política pública em grande escala, que vai desde a adaptação do conteúdo, não é sempre que o conteúdo vai funcionar em contextos diferentes, desafios relacionados à garantia da qualidade, né, é muito mais difícil controlar e manter a qualidade, garantir que está sendo implementado da mesma forma em diversas localidades, com milhares de colaboradores, milhares de visitadores, como é o caso do PIN. E aí tem questões também de sustentabilidade, que conforme se escala um programa, por exemplo, o custo de infraestrutura, o custo de contratação, tudo aumenta cada vez mais. E relacionado a isso, questões de planejamento e gestão, que da mesma forma que, enfim, é muito mais difícil gerir uma equipe que está em 200 municípios do que gerir uma equipe que é necessária para implementar uma intervenção em uma cidade só, né? Então, tem diversos desafios e aí se foi entendendo mais recentemente nessa literatura científica, né, que a gente precisava de evidências de como que essas intervenções em mais larga escala se comportam. Então, é possível fazer política pública em grande escala, atendendo milhares, quem sabe milhões de pessoas e ainda assim gerar resultados? Os estudos mais recentes vão mais nesse sentido, são bem recentes de fato. Nosso estudo também vai nessa leva. Eu trouxe aqui alguns exemplos de que, ainda assim, existem vários estudos que analisam intervenções de grande escala, né, intervenções, inclusive, nacionais, mas que ainda são muito específicos. Então, alguns estudos
trouxe aqui, por exemplo, na China, na Índia, Bangladesh, bem recentes, que são focados, apesar de serem programas grandes, o estudo analisa só uma cidade, ou só uma província, ou só algumas cidades. No nosso estudo do PIN, como já foi mencionado, a gente está em 15 municípios nessa primeira leva da pesquisa e aumentando ainda mais agora na segunda leva. Eu trouxe aqui até um mapa para ilustrar, que o link para o infográfico completo que tem esse mapa está aqui embaixo, está no site do Clear. Quem tiver interesse em ver os resultados de toda essa pesquisa em mais detalhes, é só acessar. Mas acho que esse mapa ilustra bem a escala do programa e o quanto a gente tenta, na medida do possível, trazer resultados representativos da atuação do programa no estado todo. E o Rio Grande do Sul é um estado bastante grande, com quase 500 municípios, é maior do que muitos países, inclusive. Então, acho que aqui dá para ter dimensão dessa grande escala, não só do programa, né, quanto da própria pesquisa. E assim como tem desafios em implementar a política pública em larga escala, também tem desafios para fazer pesquisa em larga escala. Então, da mesma forma como é difícil garantir a qualidade, né, de uma intervenção em vários municípios, em comparação a garantir a qualidade em uma sala de aula, é mais difícil coletar dado em 15 municípios, em 20 municípios, do que coletar dado de uma amostra de 100 crianças. E eu vou falar um pouquinho agora desses desafios, né, da coleta de dados. Então, como o André já tinha falado, só relembrando aqui, nós até então tivemos 2 momentos de coleta de dados, né, em 2018 e 2021. Em 2018, nós fizemos entrevistas presenciais em 4 municípios da região metropolitana do Rio Grande do Sul. E naquela ocasião, nós conseguimos entrevistar 502 famílias. É que eu falo que conseguimos entrevistar, porque nós tentamos entrevistar, na verdade, mais. E aí a gente cai no nosso problema de atrito, que eu vou ilustrar um pouquinho mais para frente. E em 2021, nas entrevistas por telefone, nós entrevistamos 478 famílias. Eu trago aqui um resumo, não vou passar ponto a ponto, mas dos instrumentos que a gente aplicou, né, nesses questionários para conseguir mensurar. Então, desenvolvimento infantil, questões relacionadas à parentalidade, interações da família com a criança, acesso a serviços, saúde mental do cuidador e assim por diante. Então, esses são alguns dos instrumentos aqui que a gente utilizou nessas 2 ocasiões. E aí, quais são os desafios, né? Os desafios são um pouquinho diferentes da coleta presencial em relação à coleta por telefone. Então, estava pensando aqui, tentando resgatar as experiências que a gente teve lá em dezembro de 2018, que foi um processo de 3 semanas de coleta de dados nesses 4 municípios, naquela época. Eu acho que o ponto mais importante, que o ponto central de todos os desafios que a gente enfrentou nessa coleta presencial, o que a gente enfrenta sempre numa coleta presencial, coleta de dados para fazer avaliação, né, é que essa coleta precisa ser muito bem planejada e muito bem coordenada com cada município, então, com a gestão do próprio programa naquela região, naquela localidade. E por diversos motivos. Um desses motivos é a própria entrada no território. Então, a gente está falando em muitos casos aqui de comunidades muito vulneráveis, em alguns casos mais específicos até de locais violentos, que não é qualquer pessoa que consegue acessar esses locais. E o PIN tem esse grande mérito aí de conseguir dialogar com essas populações, conseguir entrar nesses territórios. Então, não é qualquer pesquisador, qualquer entrevistador que vai chegar numa localidade e conseguir entrar, conseguir acessar aquela comunidade. Então, essa ação coordenada é muito importante já para esse ponto de entrar naquela região, em muitos casos. Então, esse é um ponto aqui desafiador e que a gente aprendeu na prática, a gente fez essa ação coordenada justamente para conseguir, né, ter esse acesso aos territórios. E relacionado a isso, tem a própria localização dos endereços. Então, a localização dos endereços já é um desafio, a questão de qualidade das listas, como a Gisele trouxe. Então, não é sempre que a gente tem o endereço certinho. Mas nessas regiões, principalmente nas mais vulneráveis, os endereços, eles são, por vezes, eles são um pouquinho esquisitos, digamos assim, né? Às vezes não tem número de rua, às vezes não tem número de casa, às vezes o endereço já indica que precisa primeiro falar com o vizinho para acessar a casa. E um pesquisador externo que nunca esteve naquele lugar não vai conseguir chegar nesses endereços, alcançar essas famílias para fazer as entrevistas. Ele vai precisar também do apoio do visitador do PIN, que já conhece aquele território, do apoio de um agente de saúde, que já conhece aquele território, para aí sim localizar esses endereços, localizar essas famílias e na sequência, fazer a entrevista para a pesquisa. E aí, por fim, a abordagem com a família, né? Então, imaginando aqui uma ação que não seja coordenada com o município,
Primeiro que não vai chegar no território, não vai chegar no endereço, mas supondo que chegasse nessa família, é muito provável que exista uma resistência da pessoa em que vai chegar um entrevistador, né? Uma pessoa que ela nunca viu na vida, que sabe o nome dela, sabe o nome do filho dela, sabe a data de nascimento, conhece o endereço porque chegou lá. Então, essa pessoa provavelmente não vai abrir a porta e não vai querer responder esse questionário. Então, é mais um ponto importante aqui de por que a gente precisa coordenar essa ação com os municípios, com a gestão municipal do programa, do PIN, também para abordar as famílias. Uma vez que a gente coordena essa ação, a família já vai saber de antemão, em tal período, em tal semana, em tal dia, a depender do caso, em tal horário, vai aparecer um entrevistador acompanhado com uma pessoa, com um líder comunitário, com um visitador do PIN, e vai aplicar um questionário, fazer algumas perguntas sobre a sua relação com o seu filho e o desenvolvimento da criança e assim por diante. Então, acho que aqui para ilustrar um pouco, né, quais são os desafios na coleta de dados presencial, eles basicamente são relacionados à necessidade de planejamento e de coordenar essas ações com a gestão do programa em cada município. Bom, e aí veio a pandemia, como já foi falado aqui. Nós tínhamos o plano de fazer uma nova rodada de coleta de dados, né? Agora, nesse caso, em mais municípios. A primeira foi em 4 municípios, e depois nós chegamos a 15. Mas com a pandemia, a gente teve que pausar esse plano momentaneamente, e uma forma de lidar com isso foi optar por fazer entrevistas por telefone. Então, alguns dos desafios das entrevistas presenciais se mantêm na entrevista por telefone, mas surgem desafios novos relacionados, né, à própria ligação. Mas começando aqui pela adaptação dos instrumentos de coleta, né? Então, vários dos instrumentos que a gente utiliza nos questionários para conseguir mensurar desenvolvimento infantil, parentalidade, por exemplo, eles não são necessariamente pensados para uma entrevista por telefone. Então, o ASC, por exemplo, né, que é o instrumento de desenvolvimento infantil, tem várias questões nesse questionário que envolvem mostrar uma figura para a criança, ou mostrar uma figura para a cuidadora da criança, que, por óbvio, não é possível fazer por telefone. Então, exige uma adaptação e a gente precisou passar por esse processo de adaptação do próprio questionário. Então, esse é o primeiro desafio dessa pesquisa, né, na coleta de dados por telefone. E aí tem um desafio que é natural de várias, né, todas as pesquisas por telefone passam por isso, e a gente também passou. É difícil falar com pessoas por telefone. Eu mesmo, se eu recebo uma ligação de número desconhecido, eu nem atendo. Na verdade, está até bloqueado, nem recebo a ligação. Então, um desafio que a gente enfrenta também, né, enfrentou durante esse processo de coleta de dados, é de ligações recusadas e também números inexistentes. Então, as famílias, ao longo dos anos, elas atualizam o número de celular, assim como elas mudam de endereço, elas mudam de aparelho e de conta, né, de número. Então, em alguns casos, esses números não existem mais, a gente não consegue mais alcançar a família. Em outros casos, mesmo que a gente tenha o contato certo da família, aquela pessoa simplesmente não atende o telefone, ou ela atende e não tem vontade de responder, ela não responde. A gente não tem como obrigar também, faz parte, mas é uma possível fonte de problema, aqui, de atrito para a nossa pesquisa. Então, é um desafio também da coleta de dados por telefone. E aí o desafio relacionado seguinte é a própria duração da ligação. Então, uma vez que essa pessoa atende a ligação, a gente precisa já deixar claro quanto tempo vai durar essa entrevista. É muito mais fácil fazer uma entrevista por telefone que dure 2, 5 minutos do que uma entrevista que dure meia hora, como é a nossa, mas não tem como ser de outro jeito para conseguir aplicar, né, esses instrumentos que vão nos permitir mensurar desenvolvimento infantil e parentalidade. Então, um jeito de contornar esse possível problema aqui da duração da ligação, que as pessoas vão desligar o telefone se a gente acabar demorando demais, é deixar avisado já de antemão. Então, essa entrevista vai durar cerca de meia hora, por exemplo. Se a pessoa não estiver disponível naquele momento, a gente pode, inclusive, agendar essa entrevista para um momento mais oportuno. A gente fez isso como forma de mitigar esse desafio aqui da duração das ligações. E aí, por fim, aqui, os últimos 2 pontos desses desafios eu resgatei aqui da coleta presencial, porque eles se mantêm. Então, todas essas ações de coleta de dados, mesmo por telefone, precisam ser muito bem planejadas e coordenadas com as equipes dos municípios. De novo, para que, por exemplo, as famílias já saibam que vão receber uma ligação. Então, a disposição delas a atender o telefone e responder a um pesquisador, a um entrevistador, vai ser muito maior se ela já souber que isso vai acontecer, do que se ela simplesmente receber uma ligação aleatória.
Então, de novo, a importância aqui de coordenar todo esse processo de coleta de dados, de pesquisa, com a equipe do PIN, tanto a estadual quanto as equipes municipais. Eu tenho alguns dados para ilustrar o problema que a gente teve de atrito. Todos esses desafios da coleta presencial e da coleta da coleta por telefone, partindo já dos problemas de cadastro, né, das listas, como a gente já falou aqui, o resultado deles é atrito. Aí, o que é atrito? Atrito significa que a gente tinha uma porção de família que a gente gostaria de ter entrevistado e não conseguiu entrevistar, por diversos motivos, seja porque a família, né, na coleta presencial, a família não está mais no endereço que a gente tinha no cadastro dela e ela não foi encontrada mais naquela região, seja porque a família não atendeu o telefone, seja porque ela atendeu o telefone, mas desligou no meio da entrevista. Então, tudo isso gera a não resposta da entrevista, que a gente chama de atrito, né? E eu tenho aqui as taxas de atrito que a gente enfrentou, né, nas duas coletas, em 2018 e em 2021. São taxas de atrito relativamente altas, mas eu trouxe esse gráfico aqui para ilustrar principalmente que esse atrito aumentou, né, no processo de coleta por telefone. Então, a pandemia trouxe aí diversos desafios, tanto de implementação do programa, mas também trouxe desafios para a pesquisa, né, que a gente teve que adaptar todo o processo para uma coleta telefônica, e isso resultou num atrito ainda maior. Então, aqui, um pouquinho diferente entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, mas em 2021 esse atrito chegou a em torno de 80%. Então, a gente conseguiu entrevistar somente 20% das famílias que a gente gostaria de ter entrevistado, né, na coleta por telefone. E eu trouxe mais um dado que é relacionado a isso, para ilustrar, que acho que é um dado interessante, para ilustrar a necessidade de esforço por parte da pesquisa, por parte dos entrevistadores, para conseguir realizar uma entrevista. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando é a taxa de resposta em relação ao tempo de esforço. E por esforço a gente mede aqui, uma forma de medir esforço de entrevistas é quantas vezes a gente precisou ligar para uma família para que ela atendesse o telefone e respondesse à pesquisa. E aí a gente tem em média, não está nesse gráfico aqui, mas eu estava olhando esses dados, e entre as famílias que foram entrevistadas, em média a gente precisou ligar 8 vezes para ela. 8 vezes em 8 dias diferentes. Então, não é que eu vou ligar uma vez e eu já vou conseguir fazer a entrevista. A gente precisa de um esforço grande de pelo menos, em média, 8 ligações para conseguir entrevistar as famílias. E aí a gente pode ver que esse gráfico nos mostra basicamente que quanto maior o esforço, mais a gente consegue respostas, né? Então, se eu ligo cerca de 10 vezes em 10 dias diferentes para as famílias, eu tenho uma taxa de resposta em torno de 15%. E aí chega aí, se eu chego lá a mais ou menos 20 tentativas de ligações, a taxa de resposta vai para perto de 20%, dependendo se é grupo de tratamento ou grupo de controle. Enfim, eu trouxe esse dado basicamente para ilustrar que esses desafios todos exigem ação, né? E as ações passam tanto pelo planejamento e pela coordenação com os municípios, quanto o próprio esforço aqui, nesse caso, de tentativas de ligações mesmo. E só para fechar, resgatei também o último slide que o André utilizou, dizer que apesar de todos esses desafios e todos esses problemas que a gente enfrenta, a gente consegue ainda chegar a resultados que são úteis, né? Então, a gente traz evidências para informar a política pública, seja para mostrar o que está acontecendo de certo, então todos os resultados positivos que a gente encontra sobre habilidades motoras, sobre parentalidade, interações familiares, quanto também para mostrar pontos de possíveis melhorias. Então, como a Gisele e o André já discutiram, por que a parte das famílias que recebe a oferta de participação não participa? Por que a gente encontra efeito em habilidades motoras, no caso do PIN, enquanto outros programas em outros países encontram efeitos em habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais, por exemplo? Quais são as diferenças de implementação do PIN que levam, né, essas diferenças de efeitos em dimensões diferentes? Então, enfim, apesar de todos esses desafios, a gente consegue ainda implementar uma pesquisa que seja útil, que consiga informar a política pública. Acho que é isso, não quero me estender demais também. Michel. Gabriel, muito obrigado. Acho que com essas falas deu para ilustrar o esforço coletivo e gigantesco, né, que é conseguir fazer uma pesquisa, né, que a Gisele comentou, né, que é o padrão ouro, né, das formas de se realizar, né, esse tipo de pesquisa de avaliação, são as pesquisas experimentais, né. E agora acho que eu queria fazer algumas perguntas, né. Surgiu uma pergunta aqui
no chat do Luiz Oliveira, que é bem interessante. Eu queria pedir para o André primeiro comentar, e depois quem quiser, mas a gente falou um pouco por cima, né, da teoria da mudança e tudo mais, e o Luiz perguntou como que se dá o processo de revisão da teoria da mudança depois da implementação do programa, né? E, enfim, né, como os resultados, né, como acontece esse processo, como os resultados influenciam, se há uma revisão no ar. André, por favor, se puder responder essa pergunta. Obrigado, Michel. Luiz, não, pergunta super importante, porque como é que a gente está fazendo uma avaliação, acho que essa é a sua preocupação, né, Luiz? Fazendo uma avaliação, aí vem uma teoria da mudança que pode ser usado para justificar o próprio resultado, o impacto do programa, né? Já que não está achando impacto em uma coisa mais em outra, não, mas o objetivo do programa é essa outra coisa. Então, de fato, uma explicação aqui, Luiz, não é isso de que se trata, na verdade, né? Toda vez que nós iniciamos um programa, um processo de avaliação de um programa, né, antes de fazer a avaliação, nós nos reunimos com as equipes e fazemos uma revisão da teoria da mudança, né, para daí, com ele, elaborar a avaliação, né, desenhar a avaliação, e aí começar o processo. No caso em particular do PIN, o que aconteceu é que nós tínhamos já uma ideia inicial, né, de teoria da mudança, desenhamos a avaliação em cima disso, e todas as nossas avaliações experimentais nós registramos a avaliação como registro de Randomized Control Trial, né, e a gente registra na American Economic Association, né? E aí a avaliação segue esse registro, segue esse protocolo. A gente registra, inclusive, um protocolo, né? Mas no caso em particular do PIN, o que aconteceu é que veio a pandemia e o PIN teve que mudar, né, por força dessa mudança, dessa circunstância da pandemia, e fazer o atendimento online, tudo isso. Então, se refez a teoria da mudança para poder também adaptar ao PIN online, digamos assim, ao PIN virtual, que não existia antes. Então, nesse processo foi feita a revisão da teoria da mudança, e que aí sim também nos guiou para a segunda fase da avaliação, né, porque tivemos que mudar os instrumentos para ser instrumentos online, etc. Então, na verdade, todo esse processo, né, é feito primeiro a teoria da mudança, depois a avaliação, e toda vez que há mudanças da avaliação ao longo do caminho, né, essa que pode acontecer, então essas mudanças são antes, né, anunciadas e registradas também, né, toda modificação disso, e a partir de então é feita a avaliação. E a avaliação sempre, como eu disse, seguindo o protocolo inicialmente estipulado. Então, no caso do PIN mesmo, nós seguimos, né, os impactos iniciais que estavam lá desde saída. E essa mudança ocorreu por conta da necessidade de mudar o PIN para a pandemia. Mas, enfim, é importante você ter perguntado isso para as pessoas entenderem, né, como se dá o processo de avaliação, e tem mudanças, às vezes, da própria avaliação ao longo do caminho, é natural que pode ocorrer, então é saber como lidar com isso. E de novo, né, refazendo o que tem que ser refeito, mas registrando de novo o desenho da pesquisa, né? Olha, por causa disso, daqui para frente a pesquisa vai ser feita assim, por isso, isso e isso. Mas, André, Gisele, diga, Michel. Eu ia só fazer um comentário que é interessante dizer, até, Gisele, se quiser comentar, mas a gente falou, né, e acho que essa é uma questão que tem surgido, né, da quantidade de famílias que a gente consegue, a gente chega no fim e vê, a gente só 47, né, em cada 100 aceitaram um programa, né? E a teoria da mudança permite também a gente olhar para trás, né? Entender em qual parte desse processo todo, né? Então, se a Gisele quiser falar um pouco mais, né? Que a gente volta para poder chegar naquele 100, né? Que é o ideal, né? Então, quando a gente tem um resultado, a gente pode usar a teoria da mudança para olhar para trás e entender aonde do programa, né? A gente consegue fazer mudanças. E, Gi, se você quiser falar um pouco, que a gente já está fazendo mudanças, né? Então, se quiser comentar sobre essa questão.
Tantos detalhes, né, que a gente vai observando da pesquisa em si, mas da vida da política pública que precisa se adaptar rapidamente às situações das mais diversas possíveis. Não sei se eu entendi bem, né, a pergunta ali, mas no nosso caso, a teoria da mudança, ela foi tão forte, e é normal, a gente vai fazer, daqui um pouco a gente vai fazer de novo a teoria da mudança, a gente precisa fazer isso, faz parte das discussões aqui internas, porque a gente está indo para uma revisão de guia da família, por exemplo, e não dá para ir para um guia da família sem tu colocar todas as questões que envolvem a metodologia, mas a teoria da mudança, ela nos motivou a mudar, inclusive, a normativa que fala do incentivo financeiro, do PIN. A gente mudou a forma de financiamento dos municípios a partir disso. E não só isso, a gente teve uma inserção dentro de outras políticas muito fortes também, confirmando o que a gente precisava se adaptar, mas o que a gente não abriria mão. A confirmação de coisas que a gente não pode abrir mão. É uma política diferente quando a gente fala só do desenvolvimento infantil, no ganho da dimensão, né, daquela criança. É totalmente diferente quando eu estou falando assim, não pode faltar a interação parental, a discussão sobre isso, como que a gente, como que o visitador, como que a gente garante que tu está trabalhando a interação parental positiva a partir daquele trabalho do visitador? Que tipos de instrumentos que tu usa para isso? Para confirmar que aquilo ali está acontecendo. Então, é grandioso, é muito grandioso, e a gente está falando de uma política pública de alta escala, em grande escala, né? O que a gente faz aqui chega para muitos. Então, a responsabilidade de manter isso sempre, as discussões sempre nos realimentando. Obrigado, Gisele. Tem uma outra pergunta aqui que acho que eu vou encaminhar para o Gabriel responder, que é uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas acho que é interessante de falar, né? O Gabriel falou do atrito, estava comentando, né? E a Sara aqui perguntou como que foram considerados, né, o atrito e a escolha das famílias que receberam oferta, mas decidiram não participar na estimação do impacto, né? Como que isso influencia a estimação do impacto, como é considerado, né, na pesquisa? Sim, é uma pergunta um pouco mais técnica mesmo. Mas é uma excelente pergunta, porque né, a gente fala que o experimento é o padrão ouro, mas é justamente nesses detalhes que ele deixa de ser o padrão ouro e a gente precisa lidar com esses pequenos problemas que aparecem ao longo do caminho. Então, acho que são basicamente duas perguntas separadas, né? Então, primeiro, como a gente lida com o atrito? O atrito é um problema, principalmente quando ele é diferente entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, né? Então, o que a gente faz aqui especificamente é analisar se esse atrito é diferente, primeira coisa, e aí, quando ele é diferente, a gente analisa essa diferença para cada região, para cada extrato, nesse caso. A gente faz uma subanálise, né, no artigo completo, no artigo da minha tese, que a gente desconsidera aqueles extratos, aquelas regiões em que o atrito parece ser um problema maior do que em outros. Então, uma espécie de subamostra em que o atrito não é um problema, e inclusive os resultados principais que a gente apresenta são utilizando essa subamostra. Então, lidar com o atrito a gente faz dessa forma. O outro ponto é como a gente lida com as famílias que receberam oferta e decidiram não participar, né? Então, no termo inglês seria falar de non-compliance nesse caso. Então, acho que aqui tem duas formas de lidar com esse problema, que a gente estima dois parâmetros diferentes, né? Então, a forma mais utilizada para lidar com esse problema é estimar o que a gente chama de intenção de tratamento. E o que isso significa? Que na prática a gente está comparando as famílias que foram sorteadas para receber oferta com aquelas que foram sorteadas para não receber, independente da participação delas. Essa é a comparação principal que a gente faz. Agora, é claro que participar ou não participar também é importante. E aí a gente faz uma segunda análise, né, que estima um parâmetro diferente, o efeito médio local do tratamento, em que a gente considera essa diferença na participação. Inclusive, vários dos números aqui que a gente apresentou, o André e a Gisele, eles são frutos dessa análise. Então,
o quanto que o programa influencia, né, gera de mudanças para aquelas pessoas que participaram, uma vez que tenham recebido a oferta de participação. Não sei se eu acabei deixando um pouco confuso, não sei se o André quiser me complementar aí de uma forma mais didática, que ele faz isso muito bem. Tá ótimo. É isso mesmo, Gabriel. E, gente, a gente está aqui caminhando para o fim. Eu queria deixar uma pergunta em especial para o André, mas a gente pode seguir. Mas, André, quais são os próximos passos agora, né? A gente está falando de uma primeira, né? Onde é que vai chegar essa pesquisa? Qual que os projetos futuros? O sonho aqui é grande, a ambição maior ainda, né? Mas a gente, como eu falei antes, né, em conversa com a equipe do PIN, com a Gisele e demais pessoas, a nossa ideia, primeiro, continuar, né, acompanhando essas famílias que já estão no programa, para a gente ter um acompanhamento longitudinal, né, para ver se tem impacto de longo prazo. E, além disso, a gente, juntamente com a equipe do PIN, ver quais são os aprendizados que tivemos, né, desses primeiros resultados, né, e começar a ver que mudanças, que aprimoramentos podem ser feitos, né? E, claro, a gente nunca sabe se uma mudança, sempre a intenção é fazer para melhor, mas a gente nunca sabe a consequência, se é para melhor ou não. Então, a gente fazer, né, discutir os aprimoramentos, algumas mudanças que se julguem necessárias e avaliar essas mudanças. Então, à medida em fazer esse processo de aprendizagem e renovação, aprendizagem, avaliação, enfim. Então, incorporar todo o processo de avaliação como um processo de aprendizagem da política pública, né? Então, a ideia é essa, a gente vai fazendo as novas levas de avaliação e fazendo as análises, fazendo os aprendizados e, conjuntamente, né, com a equipe do PIN, se apropriando desses resultados, porque é da equipe esses resultados e das famílias, né, o que fazer com isso, né? E, a partir daí, a gente está sempre tentando aprimorar o programa. André, muito obrigado. Gente, a gente está chegando ao fim aqui, né? A gente acabou sendo uma conversa longa, mas acho que todo mundo tá uma conversa muito interessante, muito rica também. E, enfim, eu queria agradecer, né, primeiro a participação, né, da Gisele, do André, do Gabriel, que vieram aqui compartilhar com a gente toda essa experiência dessa pesquisa, os aprendizados, e também agradecer todos que estiveram aqui presentes, né? A gente viu membros dos grupos de trabalho municipal aqui, do pessoal do PIN do Estado também, e, enfim, outras pessoas que, alguns nomes, né, a gente já conhece, outros não, e outras pessoas que vieram aqui participar. Então, agradecer a participação de todas e todos, e que vocês que estão interessados no PIN sigam acompanhando, né, tanto o site do PIN, que está sempre publicando essas novidades de pesquisa, quanto o site do FGV-SP Clear, ou nas redes sociais, que a gente sempre divulga as novas informações sobre o PIN. E acho que é isso, gente. Muito obrigado, uma ótima tarde para todos vocês, e a gente se vê em breve.